E se falamos em aprender a contornar momentos, também com a convidada que segue, avançamos agora para a descoberta de outros labirintos. Recebemos agora a Catarina Rivero e os labirintos familiares. Olá, Catarina. Viva! Vamos falar de outras lutas. De outras lutas, de outras vidas. De outras vidas, de outras reconstruções, porque isto de se ser solteiro e feliz nos nossos dias te presta agora uma outra homenagem à palavra independência, não é? Exatamente. E vamos falar deles. Os solteiros em Portugal. É uma realidade que existe a partir de que idade? Vamos começar por aí. Vamos lá ver, existem solteiros adultos, não é? Claro, que se referem. Nós, normalmente, quando são solteiros, estão a estudar, têm 20 e tal anos, estão a estudar, está tudo bem, estão a investir na carreira. Sim, investe agora, pensa noutras coisas depois do casamento. Agora, quando falamos dos solteiros a partir dos 30 anos, aí começa o grande desafio de lidar com as famílias, da pressão, quando é que aparece alguém, quando é que assentas de uma vez. Portanto, efetivamente, e vamos ver que este tema é importante porque os solteiros fazem parte da família e têm um papel importantíssimo nas famílias. E segundo os censos de 2011, tive a curiosidade de fui ver, que é que 40% de solteiros no nosso país. É interessante, não é? Sim. Portanto, estamos a falar de 40% da população. O que é facto é que, principalmente nas grandes cidades, nós temos cada vez mais jovens solteiros a viverem sozinhos. Os solteiros já não ficam em casa da família. Seja numa fase de transição, porque sim, porque se querem autonomizar, até encontrarem alguém, ou por opção. Às vezes ficam mais tempo enquanto não encontram a pessoa, portanto temos estes dois caminhos. Isto é transitório, portanto há lidar com a fase de solteiro como é uma fase transitória e outras pessoas decidem é uma opção. Portanto, a grande questão é, quer seja uma opção, quer seja por circunstância, enquanto não aparece the one, não é? Efetivamente pode ser viver esta fase com um elevado nível de bem-estar. As pessoas podem ter uma vida plena e sobretudo, Catarina, o viver-se assim é importantíssimo no que diz respeito à sua definição de personalidade, autonomização. Como é que fica a relação com a família de origem? Poderá ficar complicada ou fica mais evoluída? Bom, se a relação foi positiva durante a adolescência e jovem e adulto, quando se autonomiza e sai de casa, a tendência é ser extraordinariamente positiva, ok? Custa. Falava-se aqui há pouco dos lutos, não é? Quer dizer, há sempre, principalmente a parte dos pais, há sempre o meu menino, a minha menina, e então se vão viver sozinhos. Catarina, mas é cultural, não é? Em outros países, nos Estados Unidos e nos países nórdicos, se formos ver. Em Portugal jovens são estimulados a saírem muito mais cedo. Em Portugal começa a ser, portanto, começa a acontecer essa fase também. É ótimo porque o que é que permite aos jovens? Ter noção de si próprio, consciência de si próprio, diferenciar-se em relação aos pais, à família de origem, se vive com os pais, com os avós, com os irmãos. Portanto, quais são as rotinas que eu de facto quero para mim e quais são aquelas que eu não quero para mim? Quem sou eu para além da minha família de origem? Exatamente. Como é que eu quero gerir a minha casa? Que dinheiro é que eu ganho e que dinheiro é que eu posso gastar? Portanto, a maneira que, e mesmo alguns jovens, nem sempre vivem sozinhos e partilham casa também com outros jovens. Forma também de se viver, claro. Ainda assim tem esta fase de eu autonomismo e passa a haver uma relação com a família de origem entre adultos. É muito interessante esta mudança. Há uma tristeza, porque é que vais, mas tens aqui o teu quarto, é fantástico e tal, e nós cuidamos de ti, lavamos-te a roupa e cozinhamos para ti, mas de facto há ganhos imensos e pode ser também uma estratégia em termos, se falarmos dos jovens que querem viver como uma transição para uma vida conjugal, é ótimo. Pode prevenir uma série de situações, porque primeiro tem consciência de si, do seu espaço, redefine a relação com a família de origem e depois há uma outra disponibilidade para a conjugalidade, se for essa a opção. Se for essa a opção, porque também traz um ponto muito importante, que é ser solteiro não é doença, Exatamente. No sentido em que a pressão social, que atualmente ainda continua a existir, acaba por ser, de facto, poderá ser negativa no que diz respeito às pessoas a crescerem mesmo, a crescerem, redefinirem, saberem o que querem para si, para fazer as suas escolhas. Falávamos disso há pouco. E às vezes podem querer avançar esse processo para estarem acompanhados. É muito interessante, porque há uma percepção social sobre os solteiros um nadinha pejorativo.
principalmente a partir dos 30, dos 40, por aí fora. Portanto, como se as pessoas tivessem de facto uma doença. E ser solteiro não é doença. Depois há aqueles mitos. Porque é muito inflexível, porque é muito rígido, porque tem aquele feitio, porque é demasiado independente. Vamos lá. Há todo o tipo de feitios em todos os estados civis, portanto, seja casado, seja unido de facto, seja viúvo, divorciado, seja solteiro. Portanto, a questão de se efetivamente a pessoa escolhe, por um lado, por diferentes questões das suas vivências, fez esta escolha, não quer ninguém neste momento a minha vida, ou não quer ninguém, a minha vida, o meu projeto de vida não passa por partilhar a vida com alguém. Isto não quer dizer que a pessoa efetivamente vai ser uma infeliz e vai ser amarga e aquelas coisas que às vezes dizem. Há investigação sobre estas questões da percepção sobre os solteiros, que de facto vem indicar isto, quer dizer que quando se pergunta às pessoas como é que avalia aquela pessoa e diz-se a um grupo é solteiro, e como é que avalia a mesma pessoa e diz-se a outro grupo é casado, a tendência é ter atributos mais negativos se for solteiro, ok? Portanto, e se tiver mais de 40 anos, então os atributos são muito mais negativos. O que é facto é que muitos jovens, e falamos de jovens até aos 40 anos, claro está, muitos jovens muitas vezes vêm pedir ajuda, às vezes com alguma situação algumas situações de ansiedade ou um bocadinho abatidos. E o que é que os preocupa mais? É muitas vezes a pressão da família, portanto a família a pedir continuamente quando é que arranjas alguém e portanto e depois há os natais em que toda a gente se junta e depois vem o dia da mãe e não tem filhos e portanto todas estas pressões às vezes, por muito que a família queira o melhor para aquele filho ou para aquela filha, o que é importante lembrar-nos é, em termos da dinâmica familiar, isto pode afastar, portanto darmos este espaço à pessoa para fazer as suas opções, para ter a sua liberdade, dar apoio e suporte, portanto é uma sugestão que damos muito às famílias de, dar apoio e suporte. Curioso, hoje de manhã encontrei um site na internet, muito engraçado, americano, que era para encontrar alguém, um companheiro, uma companheira para o filho solteiro. Portanto, há um grupo de mães americanas que criaram um site para casar os seus filhos. Portanto, para fazerem o casting. Os filhos se são... Exatamente. Atenção aos erros de casting, não é? Portanto, depois podem acontecer. Lá está. Para os solteiros, efetivamente mais vale solteiro feliz do que acompanhado infeliz, não é? É importante lembrarmos que quando nós dizemos, e nos estudos da felicidade é uma área que eu também estou ligada, quando nós dizemos, efetivamente há um fator positivo, há um fator relativo à felicidade que tem a ver com estar casado. Agora, não quer dizer, isto são médias nos estudos, não é? Não quer dizer que não haja pessoas que estão muito infelizes no casamento. E não quer dizer que haja pessoas que estão solteiras e que não sejam extraordinariamente felizes. Acontece, simplesmente há menor proporção daquilo que aparece. Portanto, os solteiros podem ser muito felizes. De modo geral, é interessante que têm uma relação muito próxima com os amigos. E muito próxima também com a família, quando está tudo equilibrado, não é? Até podem ser quando estamos a falar de solteiros de uma idade mais tardia, pode ser um ótimo suporte para a família. Exatamente. De modo geral, e toda a investigação indica que, efetivamente, os solteiros, à medida que vão avançando na idade, vão sendo os maiores cuidadores da família de origem. São as pessoas que têm mais disponibilidade e que têm maior atenção para a família de origem, o que pode também trazer aqui algum peso e alguma tensão com os irmãos. Portanto, esta questão de ser falada, como é que o solteiro sente, se é justo, se é injusto, se há uma disponibilidade efetiva ou não. Portanto, a questão de pode ser feliz, há esse apoio, há uma relação fantástica e quando é solteiro durante muitos anos e de repente vive com alguém, vai viver com alguém ou casa com alguém, a família também sente. Então aquele não suporta a disponibilidade, vinhas cá sempre tantas vezes. Portanto, isso também, e portanto são sempre perdas e ganhos, como se falava aqui há pouco. É preciso saber fazer o processo e lidar com estas novas realidades que acontecem. Catarina, foi um prazer. A partir daquilo que disseste, deste uma ideia a todas as mães de Portugal que queiram ver os seus filhos acompanhados, vão criar um site, de certeza. Depois conta-nos tudo. Um grande beijinho para ti. Aproveita estas sugestões para viver a sua vida em plenitude e da maneira que melhor se adequa, claro, à sua felicidade. Isso é que é o mais importante. E regresse connosco daqui a pouco. Continuaremos também com muita felicidade, muitas conversas e convidados e ainda muitos passatempos com Paulo Sousa Costa. Iremos descobrir a iniciativa fabulosa ReFood na rubrica Faça Como Eu e com Madalena Nunes Diogo não faltarão também propostas para toda a família. Conto consigo daqui a pouco.
para que viva connosco o melhor final de tarde, até porque já sabe, só consigo desse lado é que tudo isto faz sentido. Até já.